história do favoritismo, eu li alguma coisa hoje que o Thiago Nunes já falou assim, não, o Bragantino é super favorito. Os franco-atiradores. Nós somos franco-atiradores. É que o torcedor pega isso de outro jeito, né? O torcedor corintiano falou assim, não podia ter deixado chegar. Deixou chegar. Agora que deixou chegar, aguenta, mas eu acho que não, especificamente no caso do Corinthians. Começa a discussão por aí. Deixou chegar o tricampeão, que pode se transformar no primeiro tetracampeão da era profissional do futebol de São Paulo. O paulistano foi lá atrás, no começo do campeonato, lá no começo dos anos de 1900. O Corinthians chegou, fica mais forte? Por que vocês estão considerando o São Paulo e o Bragantino? Vocês estão pensando no pré ou no pós-paralisação? Acho que do jeito que terminou e do jeito que está sendo trabalhado, me parece que... Por quê? Se você for comparar com Corinthians, Palmeiras e Santos, por exemplo... O Santos já vinha numa situação, né? Tem problemas. Jogador na justiça contra o clube, para o salário atrasado. Palmeiras perdeu o melhor jogador. Perdeu dois titulares, né? O Everson e o Corinthians perdeu jogadores também. Tem dificuldade até para levar zagueiro para o banco, né? Vai contar com o Jô. O Jô foi inscrito. Mas acho que arrumou um zagueiro, o Avelar. Não, mas ele já era bom pra caramba, né? Nunca entendi porque a torcida do Corinthians pegava no pé do Avelar. Sempre achei excelente jogador. E principalmente nessa questão da bola parada, porque na bola parada ofensiva ele é muito forte. Então, a análise que acho que todo mundo fez foi essa. Você tem um time que é um time de Série A, bem montado, praticamente com o mesmo elenco da outra temporada, mantido. Não tem a pressão, não tem a cobrança. Mas você está fazendo uma avaliação pós-parada. Pós-parada. Essas duas rodadas do que você viu nas duas rodadas. A gente viu antes das rodadas até. Eu achava que Bragantino e São Paulo voltariam mais forte. Só que eles se cruzaram logo na primeira rodada. Né? Teve esse detalhe. E o Bragantino ganhou do São Paulo. Então, acho assim, não se pode descartar o Corinthians pela circunstância. Isso é a vitória do São Paulo contra o Guarani, né? Não, essa é a vitória do Bragantino. Ah, do Bragantino? Bragantino 2-0 no Botafogo. No Botafogo, que escapou. Mas pô, o uniforme é igual, o que eu posso fazer? O que acontece? O Corinthians chega numa situação que eu acho que é favorável para ele, embora ele não esteja jogando bem, porque é um jogo só. Mas aqui no caso do Corinthians... Não tem questão do ida e volta, de negociar, primeiro jogo, segundo jogo. É um jogo só. Eu trabalhei no jogo do Corinthians domingo, o Corinthians fez o gol na primeira bola que ele chutou pro gol. Avelar fez o gol e agora o Éder. No jogo do Palmeiras, o Cássio foi a principal figura em campo, né? O Corinthians venceu o Clássico, mas poderia muito bem ter perdido. Então, você estava emendando um raciocínio de que você não acha que tem essa de... deixou chegar. Porque o Corinthians não vai ter, por exemplo, a torcida a seu favor. Obviamente o Corinthians merece respeito por ser tricampeão paulista, por ter a camisa que tem, mas bola, na minha opinião, o Bragantino está jogando mais do que o Corinthians, porque o Corinthians deveria ter perdido. O futebol não foi feito para ser justo, foi feito para ser emocionante. Mas se tivesse justiça no futebol, o Palmeiras teria vencido o jogo contra o Corinthians na quarta-feira. E o que o Nori falou, o Corinthians meteu o gol ontem na primeira bola, no primeiro tempo o Oeste ameaçou muito mais do que o Corinthians ontem, então, bola por bola, o Bragantino está jogando mais do que o Corinthians nesse momento. Fala, Galvão. Eu queria... Quando você me perguntou na semana passada para São Paulo, aí agora estou vendo São Paulo, Corinthians chegou, Bragantino que é forte. Será que nós não estamos esquecendo o Palmeiras, não, gente? O primeiro jogo, o Corinthians ganhou do Palmeiras, mas graças a São Cássio, né? O Palmeiras perdeu o Dudu, mas fez uma bela apresentação. E é time do Luxemburgo. Ou não é, Muricy? Nós não estamos... Bragantino, São Paulo, deixaram o Corinthians chegar, mas não tem Palmeiras nessa história não, professor? Tem sim, pelo que jogou contra o Corinthians, e lá no campo do Corinthians. O Palmeiras jogou mesmo sem o Dudu, principalmente no segundo tempo, quando o Vanderlei mexeu no time, jogando com 2 meias e 2 atacantes, que ele fazia isso há muitos anos e fazia muito bem. O Palmeiras foi outro time, atacou demais, o Cássio foi o grande jogador do jogo. Então, tem o Palmeiras sim. Agora, eu queria falar um pouco do Corinthians, né? O Corinthians vai ser perigoso nessa fase, sabe por quê, Kleber e Galvão? E pessoal? Porque o Corinthians voltou a jogar a la Carille, né? A jogar por uma bola, a jogar marcando, entendeu? Então, voltou a ser competitivo. E agora, com a volta do Jô e se der também o Carrilho, vai ser um time, sabe? Vai ser um time tático, né? Claro que o Thiago vai abrir um pouco a mão da ideia dele de futebol, que é um futebol mais na frente, mas eu acho que para fazer esse tipo de futebol você tem que ter jogadores para isso, né? E ele chegou à conclusão que ele precisa classificar para tirar pressão, para voltar a confiança, entendeu? Então ele voltou a jogar como o Corinthians sempre jogou, ou seja, dependendo de uma bola aérea, como foi no Gil contra o Palmeiras, nesse agora no Avelar também, entendeu?
Então, o Corinthians passa a ser um time perigoso por isso, porque vai saber explorar o momento. Sabe que o Bragantino é um grande time, mas o Corinthians, nesse esquema tático de jogar por uma bola, às vezes jogar atrás da bola, já está acostumado, há muitos anos faz isso. O Cantilho está se recuperando da Covid-19, até onde se soube não teve sintomas, né? Está só tendo o resguardo, a quarentena necessária. E o Jô é uma incógnita, né? Porque o Jô, ele foi contratado, ele rescindiu o contrato lá no Japão, mas o clube japonês não manda a documentação. Precisa chegar e eles têm até amanhã. Mas já saiu no Já saiu. Chegou? Saiu no vídeo. Hoje Tá chegou? inscrito, com certeza. A questão é Tá física inscrito. agora também, né? Não fez nenhuma Ninguém partida viu o oficial Jô esse ano. treinar. Não fez nenhum jogo. E o Jô não participou. Então, o Jô não participou da pré-temporada no Japão porque estava machucado. A segunda temporada dele no Japão foi bem pior do que a primeira. Na primeira ele foi artilheiro lá, mas na segunda teve dificuldades e esse ano não jogou ainda porque se lesionou. E o mas Bocelli olha, que não vai jogar. O Bocelli machucado, o Bocelli teve uma fratura facial, né? Pelo menos 2 semanas fora, não há outro com esse perfil no elenco. Os atacantes do Corinthians, os outros inscritos, jogam pelo lado do campo. No jogo de ontem, quem ficou com essa função, entre aspas, foi o Luan. Não funcionou muito bem. Chegou a jogar nessa posição no Grêmio, né? Não tá no melhor dele e tudo. O que melhorou o Corinthians foi a entrada do Ederson. O Ederson deu uma desafogada legal no time. O meio-campo do Corinthians estava travado, tá com muita dificuldade para criar. E o Ederson foi mais solto, apareceu, fez o gol, saiu melhor. Entrou bola. contra o Palmeiras também, é um jogador que tem ganhando. Mas esse comentário do Muricy me deixa assim. O Thiago mudou a convicção ou abandonou a convicção por uma necessidade? Parece mais esse caso aí. Precisava classificar. Necessidade. Então, mas depois da Por classificação, necessidade. ele não pode recuperar a convicção para enfrentar o Bragantino? Não, eu acho o seguinte, Cleber, que ele, assim, ele, na minha opinião, ele vai jogar como ele jogou agora esses últimos 2 jogos, cara. Porque isso mostrou ao jogador, os jogadores ficaram com confiança nesse tipo de esquema, entendeu? O esquema que estava mais aberto, que não jogava com 2 volantes, agora ele escolheu, por exemplo, o lateral esquerdo dele é o Carlos, que marca mais do que ataca. Jogou com 2 volantes mesmo, que vieram só por trás. Com o Ramiro por dentro também, hora para marcar a subida do lateral. Então você vê que é um time precavido. E ele conseguiu sucesso. E o técnico é assim, às vezes, ou seja, ele sente que não está indo bem, ele muda de esquema. E também foi legal também, que ele não bancou o teimoso, que ele mudou o esquema porque ele não tinha jogador para isso. Só que ele achou uma maneira de jogar agora que deu confiança para o time. Então ele não dá para ele mudar assim outra vez, entendeu? Para for um time ofensivo. E mas também não acho que ele tem não encaixa, né? Pois é, eu não acho que ele tem esse time ofensivo, não. Entendeu? Mas agora, um volante, por exemplo, igual ele pôs o Edson, pode ser. Pode ser que um volante ele mexa, mas ele tem, por exemplo, o Ramiro, que faz a cobertura também por dentro, quando sobe esse volante. Então, e tem o Carlos, que é o lateral esquerdo, que pode fazer quase que um terceiro também zagueiro, que ele não sobe muito. Entendeu? Ficou um time mais equilibrado. Não a ideia que ele sempre teve de jogar a gente pelo lado do campo, de velocidade, volantes que saem para o jogo. Então ele teve que mudar e teve resultado por isso. E eu acredito, né, assim, um pouco da experiência que a gente tem, que ele, agora com essa confiança que ele tem, ele não vai perder não de mudar totalmente o time não, ainda mais com todo mundo falando que o Bragantino é o favorito. Então ele vai jogar um pouquinho ali atrás da bola, ele já viu, vai pro Jô também, se o Jô entrar também, a bola parada melhora muito do Corinthians, né? Então, você vê, são coisas que a gente vai, assim, olhando com carinho. Eu não acho que ele vai mudar para jogar como antes, não. Então, Muricy, você acha que, por exemplo, o jogador também se sente mais confortável? O jogador do Corinthians está mais confortável voltando com esse esquema mais cauteloso? Porque ele já estava acostumado, talvez, a jogar dessa forma há muito tempo? Não, mas claro que já mudaram muitos jogadores em relação a isso. Mas não é isso, o problema é resultado, Noriega. É parar de perder, né? O Corinthians precisava de resultado, cara. Tava um time inseguro, entendeu? O próprio treinador também fica inseguro. Não adianta o cara falar, ele fica inseguro sim. E o que dá segurança é um técnico de futebol, e ainda mais o Thiago, que foi contratado para mudar um estilo de jogo. Você muda o estilo de jogo com resultados, entendeu? Quando você vem para um time com uma ideia diferente e você não tem resultado de cara, vem a desconfiança. Entendeu? Então, com essas 2 vitórias, recupera um pouco e os jogadores também. Os jogadores ficam mais tranquilos. Porque os jogadores, eles também fazem a leitura. Eles falam, a gente não tem, sinceramente, a gente não tem
vários jogadores para defender a ideia dele. O jogador também é inteligente, o jogador não é bobo, entendeu? Então ele se sente mais confortável, sim. Quando eu falei para de perder, né, não é exatamente perder, mas o Corinthians ganhou na 4ª rodada do Campeonato do Santos. Aí depois o Corinthians ficou a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, a 9ª e a 10ª rodada sem vencer. Mas não perdeu o clássico, né? Não, sim, mas sem vencer. Curioso. Aí veio, mas 6 jogos sem ganhar. Para um time como o Corinthians, Aí você volta, ganha do Palmeiras, ganha do Oeste, você recupera um pouco a sua confiança. Galvão, você citou o Palmeiras, você vê assim, o Luxemburgo, ele fica confortável, porque o Luxemburgo nunca foi muito de... Ele tem a linguagem dele, ele às vezes solta uma frase para criar uma polêmica, às vezes ele usa a entrevista para um assunto que ele quer puxar, mas ele não é muito assim de ficar desconversando. Quando ele fala assim, meu time jogou bem, meu time jogou mal, acho que sempre ele foi mais nessa linha. Você acha que ele está numa boa agora, quando começa o holofote ser para o outro lado, e ele pega um Santo André que estava muito bem e perdeu 11 jogadores, 4 titulares. Quer dizer, ficou um Santo André mais enfraquecido, técnica e emocionalmente. Você acha que ele está só acompanhando, assim, pedindo só um café por enquanto, né? Sabe o que eu acho, gente? Vocês se lembram quando Flamengo e Fluminense iam decidir a Taça Rio? Flamengo sendo campeão não teríamos aqueles 2 jogos desse Campeonato Carioca. E aí você fez a enquete. Eu disse, claro, o Flamengo é favorito, mas jogo decisivo de campeonato estadual, clássico, não existe. O favoritismo ele é teórico. Então nós estamos agora, o Muricy e o Vanderlei, aí por isso que eu coloco o Muricy na história, Muricy e Vanderlei são 2 especialistas, eles souberam se especializar em campeonatos de longo turno, mas também nessa questão do jogo decisivo, na hora que você não pode perder. Na 4ª e 5ª-feira, tudo aquilo que foi dito até agora não vale. Passa um só. É um lance. O jogo com o Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras não foi... Você fez o jogo, o Palmeiras não foi bem superior, o Corinthians ganhou o jogo. Mas sabe o que eu até achei naquele jogo? Isso que eles falaram da postura do Corinthians. Achei que o Corinthians começou o jogo encarando. Quando fez 1-0, aí o Corinthians foi esse time mais resguardado. E o Palmeiras mostrou força. Então, são confrontos todos eles complicados. Existem teoricamente favoritos, mas quando você chega no mata-mata de quartas de final, quando as camisas pesam muito, mesmo sem ter a torcida, e ninguém mais bem preparado que o Muricy aqui para falar disso, eu acho que o peso da camisa é importante e o peso do técnico é muito importante. Tô certo, professor Muricy? Tô certo, professor? É isso mesmo, ainda mais jogo único, né? Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.